Marcos capítulo 2. Jesus perdoa e cura. Também encontrar em Mateus 9, do versículo 1 ao 8, e Lucas 5, do versículo 17 ao 26, essa passagem. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Nota de rodapé 1. Pedro e sua família, 1 Coríntios 9, 5, faziam questão de hospedar Jesus sempre que ele estava em Cafarnaum. E Jesus se sentia em casa. Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 29. E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Nota de rodapé 2. A palavra é o Evangelho, Cristo e as boas novas da salvação eterna. Marcos 1,15. As multidões estavam à espera do Senhor e o receberam com o mesmo entusiasmo de antes. Marcos 1, versículos 32, 33 e 37. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e, por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Nota de rodapé 3. Uma casa típica da Palestina. Daqueles tempos tinha o telhado plano, onde se podia chegar por uma escada externa. O telhado era geralmente coberto com uma camada de barro apoiada por esteiras feitas de ramos de palmeiras e sustentadas por vigas de madeira. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Nota de rodapé 4. Na teologia judaica, nem mesmo o Messias teria poder para perdoar pecados. Somente e exclusivamente o Altíssimo Deus, em hebraico Yahvé. Jesus, de forma simples e natural, age como o perfeito ser humano compassivo e solidário em relação ao próximo. E perfeitamente como Deus, oferecendo a solução à mais profunda e dramática necessidade humana, o perdão. Essa demonstração prática, pública e visual da deidade e da divindade de Jesus foi considerada pelos teólogos locais, escribas ou mestres da lei, como uma grave e escandalosa blasfêmia. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urgindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados, ou falar: Levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Nota de rodapé 5. Para Jesus seria mais fácil apenas curar o paralítico e chamar a atenção do público para sua pessoa. Mas perdoar tinha a ver com a glória de Deus, lhe custaria uma vida de sacrifício e seu próprio holocausto na cruz. Marcos 10, 45. E para os mestres? O que seria mais fácil, curar ou perdoar? A expressão de Jesus, estão perdoados de ti os pecados,
é a tradução literal dos melhores originais em grego. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Nota de rodapé 6. Jesus intitulou a si mesmo de o Filho do Homem por cerca de 80 vezes nos evangelhos. Segundo o profeta Daniel 7, do versículo 13 ao versículo 14. O filho de um ser humano é retratado como personagem celestial a quem, no final dos tempos, Deus confiou plena autoridade, glória máxima e poder soberano. Fica claro que um dos propósitos dos muitos milagres, sinais e prodígios realizados por Jesus era apresentar provas indiscutíveis da sua divindade. João 2,11, João 20, versículo 30 e versículo 31. Com certeza o paralítico e a multidão presente compreenderam claramente quem era Jesus e sua atitude, pois glorificavam a Deus. Jesus convoca Mateus. Também encontrar essa passagem em Mateus 9, do versículo 9 ao 13, e Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Versículo 13. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia. E toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Nota de rodapé 7. Levi era o nome de infância de Mateus, nome apostólico que significa dádiva do Senhor. Mateus 9:9, Mateus 10:3. Levi era publicano e cobrador de impostos. Lucas 5:27. Sujeito às ordens de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. A coletoria era quase sempre uma espécie de bilheteria onde eram cobrados pedágios para aqueles que transitassem pela estrada internacional que ligava Damasco ao litoral do Mediterrâneo e ao Egito, passando por Cafarnaum. A maioria dos publicanos cobravam impostos além da lei e prestava falsos relatórios ao governo de Roma. Eram odiados pelo povo. Para os fariseus, eram iguais aos pecadores. Literalmente, gente de má fama, que desprezavam a lei. Em vista de viverem na companhia dos gentios, eram excluídos da sinagoga. Jesus à mesa com pecadores. Mateus 9, 10 até o versículo 13. Lucas capítulo 5, do versículo 29 ao 32. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Nota de rodapé 8. Na cultura oriental, e especialmente na judaica, fazer uma refeição na casa de alguém era um grande sinal de amizade entre os participantes. O termo pecadores era em geral uma maneira de se referir aos cobradores de impostos, mentirosos, enganadores, adúlteros, assaltantes, criminosos e pessoas de má reputação. Jesus e seus discípulos eram os convidados de honra de um grupo com essas qualificações gerais. Jesus compartilha as bênçãos de sua mesa com os pecadores remidos. Apocalipse capítulo 3,
versículo 20. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Nota de rodapé 9. Os fariseus eram um grupo de religiosos e sucessores dos Hassidins, judeus piedosos que juntaram suas forças às dos Macabeus durante a guerra pela liberdade de Israel da Síria, 166 a 142 a.C. Os fariseus surgiram no reinado de João Hircano, entre 135 e 105 a.C. Embora alguns realmente fossem homens de Deus, a maioria dos que conflitaram com Jesus eram hipócritas, invejosos, formalistas, envenenados por sórdidos interesses políticos. Segundo o farisaísmo, a graça de Deus era oferecida somente para aqueles que cumprissem a lei. Jesus explica o jejum, também encontrado em Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas teus discípulos não jejuam? Nota de rodapé 10. Os discípulos de João jejuaram porque seu mestre estava preso, por estar em oração pela redenção proclamada por João, e por causa da doutrina, o ascetismo, de purificação e arrependimento pregada por João, como preparação para a vinda de Cristo. Entretanto, a lei de Moisés prescrevia apenas um jejum obrigatório, no dia da expiação. Levíticos 16, versículo 29 e 31, Levíticos 23, do versículo 27 ao 32, Números 29, 7. Após o exílio na Babilônia, 4 outros jejuns anuais eram observados. Zacarias capítulo 7, versículo 5, Zacarias 8, versículo 9. Na época de Jesus, os fariseus tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Lucas capítulo 18, versículo 12. Explicou-lhes Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Nota de rodapé 11. A expressão noivo refere-se a Cristo, Efésios 5, do versículo 23 ao 32. No Antigo Testamento, o noivo é Deus, Oséias capítulo 1, do versículo 1 ao 11, Isaías 54, versículo 5, Isaías 62, versículo 45, Jeremias capítulo 2, versículo 2. Os casamentos judaicos eram uma ocasião para alegria geral, e a sua celebração chegava a durar 1 semana. Não fazia o menor sentido pensar em jejum durante essas festividades. O jejum sempre esteve relacionado a momentos de dificuldade, grandes desafios e tristeza. Enquanto o noivo estava na festa, era tempo de regozijo. O tempo triste e amargo chegaria, quando Jesus seria tirado com violência, literalmente em grego, apartado, tirado. E naqueles dias, sim, os discípulos jejuariam. Certamente que a analogia de Jesus foi bem compreendida
pelos inquiridores. Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Nota de rodapé 12. Estas duas parábolas, Mateus 9, versículos 16 e 17, Lucas 5, versículo 36, ensinam claramente sobre a impossibilidade de misturar o velho ritualismo da lei, o judaísmo, em todas as suas formas e ramificações, com a nova aliança da graça e da liberdade em Cristo, o Evangelho, Gálatas 5, versículo 1 e versículo 13. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12, do versículo 1 ao 14, e também você pode encontrar essa passagem em Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado, Shabat, pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas de milho. Então os fariseus advertiram-no: Vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados. Nota de rodapé 13. A lei mosaica permitia a todo viajante colher espigas de trigo ao longo das estradas com o objetivo específico de comê-las na hora para matar a fome. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25. Os fariseus não estão criticando essa prática, mas sim o fazer isso no sábado. É impressionante a calma e a segurança de Jesus diante das sucessivas investidas dos seus inquiridores, pois, segundo o Talmud judaico, a ofensa de colher no sábado incorria em pena de morte por apedrejamento, desde que o acusado fosse advertido e sua falta ficasse comprovada pelo testemunho de 2 ou 3 autoridades religiosas. Por isso, o V dos fariseus tem um sentido de atenção, foste pego em flagrante delito. Mas ele esclareceu: Nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente os sacerdotes eram permitidos comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. Nota de rodapé 14. Jesus busca em sua defesa um episódio ocorrido com um venerado pelos judeus fariseus especialmente, rei Davi. 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 ao 6. A relação entre os acontecimentos está no fato de homens de Deus terem feito algo proibido pela lei. Como no direito judaico, é sempre permitido praticar o bem e salvar vidas, ainda que seja no sábado. Tanto Davi quanto os discípulos estavam dentro do chamado espírito da lei. Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Lucas 13, versículo 10 ao 17, e Lucas 17, do versículo 1 ao 6. Havia, portanto, uma jurisprudência formada, e os fariseus tiveram de aceitar a argumentação pública de Jesus. De acordo com 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 ao 9, Aimeleque, pai de Abiatar, era o sumo sacerdote na ocasião, 2 Samuel 8, 17 e Mateus 12, 4. E então concluiu:
O sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Nota de rodapé 15. A tradição judaica havia criado tantas restrições e normas sobre a guarda do dia do sábado, que a maioria das pessoas sentiam-se culpada por não conseguir cumprir rigorosamente todas as ordenanças estabelecidas. Jesus enfatiza o propósito que Deus tem para o sábado, um dia para descanso, restauração espiritual, mental e física. Jesus conclui sua alusão à história judaica, mostrando que se a lei do sábado não tinha aplicação no caso do servo do templo, muito menos teria qualquer restrição sobre Cristo, o Senhor do templo. Somente no Evangelho de Marcos encontramos a importante definição: o Filho do Homem é Senhor inclusive do sábado, um dia especial consagrado a Deus.